Olá, bom dia, tudo bem? Aqui é o pastor, professor Luiz Roldan. Eu quero nessa manhã trazer uma mensagem para a sua vida. Eu estava tomando banho e ao longo da minha vida com Deus, ministerial, muitas das vezes Deus me traz mensagem enquanto eu tomo banho. É uma particularidade, não estou dizendo que isso é uma doutrina bíblica, tá, gente? É uma particularidade minha com Deus e Deus comigo. E ele me fez lembrar de uma mensagem que eu preguei na igreja que eu dirigia. E eu quero compartilhar com você de uma forma mais resumida. Por que todo pastor precisa ser homem e jumento? A pregação era, na época, porque o pastor precisa ser um jumento, mas eu quero acrescentar a parte do homem aqui. E o que vai acontecer? Quando nós vamos pegar alguns textos bíblicos falando sobre pastores, nós vamos ver o seguinte: Efésios 4:11 diz que ele, Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então nós começamos a ver o seguinte: Deus não dá igreja para um pastor, Deus dá pastores para a igreja. Então, o pastor não é dono da igreja. Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de membros, pessoas que formam o corpo de Cristo, aqueles que confessam, creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então vamos chegar a uma situação aqui. Outros textos nós vamos trazer. João 10. João 10 é muito interessante. Jesus está falando ali dos líderes da época, da sua época, como eles eram maus líderes, como eles tratavam mal. Então eles são comparados aos mercenários, eles são comparados ao que vem para roubar, matar e destruir. E ele vai dizer também que ele, Jesus, é o bom líder, o bom pastor. Esse texto de João 10, ele é paralelo a Ezequiel 34, os maus pastores e o bom pastor. No texto de João 10, Jesus também vai falar sobre os lobos, que os lobos não entram pela porta das ovelhas, que é Jesus. Então eles entram no redil como? Automaticamente pulando o muro. O redil, ele era normalmente em forma de círculo, e era um muro em forma de círculo, e tinha uma única porta. E aí Jesus vai dizer que a porta é ele. Nós só podemos entrar no redil das ovelhas por Jesus. Quem não entra por Jesus até entra no redil, não sendo ovelha, mas entra pulando o muro. E era assim que os lobos faziam. Tá. Quando nós vamos ver essa situação, nós vamos ver que Jesus está dizendo o seguinte: que ele é o pastor. Quando nós vamos ver isso, e vamos ver que em Efésios 4:11 diz que ele deu uns para pastores, eram pastores subordinados ao sumo pastor. Isso era muito comum. Você tinha um pastor que contratava outros para cuidar um pouco das suas ovelhas, porque eram muitas ovelhas, bem igual à igreja. Então, Cristo, ele chama alguns para serem pastores subordinados a ele, para cuidar das suas ovelhas, porque são muitas. Beleza. Quando nós vamos ver uma situação, quando Pedro ele nega Jesus, lá na frente Jesus vai restaurá-lo e vai perguntar o seguinte: Pedro, tu me amas? E ele vai falar: sim, tu sabes, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus vai falar isso. Aqui nós começamos a ver o seguinte: olha por que o pastor precisa agir como homem. Primeiro, é necessário entender que o homem é falho, que o homem é limitado, que o homem erra e que o homem cai. Como Pedro caiu ali no pecado de negar a Jesus. Quero aqui deixar a paz do Senhor a todos. Bom dia, todos estão aí me acompanhando. Outra questão que também é necessário ver
é que mesmo que o homem tenha sua limitação, mesmo que o homem erre, mesmo que o homem caia, mesmo que o homem fale, Deus o restaura todas as vezes, desde que ele veja nesse homem um coração disposto a ser restaurado. Então todo pastor precisa ser homem, inclusive para admitir suas limitações e sua dependência de Deus. Outra coisa, uma situação que caracteriza muito o homem, que faz parte de uma questão natural do homem, é ele ser pai. Ele ser pai. E o pai, ele ensina, ele educa, o pai dirige, o pai repreende, o pai dá afeto, o pai dá carinho, o pai dá educação e por aí vai. E quando nós vamos ver a situação de Paulo falando sobre como tratar a igreja, ele vai falar aos idosos tratar como um filho trata o seu pai. E aos jovens, trate-os com amor, como um pai trata os seus filhos. Então você vai chegar nessa situação, começamos a ver que o homem, ele precisa também entender isso. O pastor precisa entender isso, o modo de tratar. Agora vamos falar por que o pastor precisa ser um jumento. E por favor, antes de você falar que eu tô louco, escute isso. Quando nós vamos ver que Jesus está dizendo que ele é o pastor, mas que ele também deu outros para cuidar das ovelhas, e que o lobo, ele não entra pela porta das ovelhas, mas pelo muro do redil, o que vai acontecer? O lobo é um intruso, ele até está no meio, ele está ali junto, ele está fazendo número, ele entra na contagem dos seres que estão dentro do redil, mas ele continua sendo lobo, mesmo que de vez em quando, olhando rapidamente, parece que é mais uma das ovelhas. Quando nós vamos ver essa situação, o que o lobo faz com a ovelha? O lobo devora, o lobo come, o lobo mata as ovelhas. É a mesma coisa que está se falando de Ezequiel 34, lembra? João 10 é paralelo a Ezequiel 34, são dois textos paralelos. Tá? Aí você vai pegar essa situação. Então Jesus colocou alguns ali. E eu comecei a ver uns textos falando sobre jumento na Bíblia, algumas passagens importantes, conhecidas, que o jumento está ali no meio. Aí você pega Gênesis 22, onde há o sacrifício no Moriá, Abraão levando o seu filho a ser sacrificado, e nós temos ali uma tipologia do sacrifício de Jesus. Interessante que o que era necessário para o sacrifício é carregado até próximo do local do sacrifício por um jumento. Quando você vai ver Jesus entrando em Jerusalém para estar próximo do local onde ele seria sacrificado, ele entra como? Em cima de um jumento. O povo ali é um povo pecador, que precisava se arrepender, que precisava se render aos pés de Jesus. E aí você vai chegar numa realidade do seguinte: quem levou Jesus até Jerusalém? O jumento. Todo pastor precisa levar Jesus àqueles que precisam se arrepender. Pastor de verdade, ele prega Jesus, ele prega salvação, ele prega arrependimento, ele prega mudança. Quem prega ganho de bens materiais não é pastor. Sabe por quê? Porque o povo estava gritando Hosana. Charles Serri conta na Bíblia anotada e expandida que Hosana ali queria dizer liberta agora. O que o povo queria? Libertação política de Roma. E Jesus estava oferecendo libertação espiritual. Quando eles viram que Jesus não ia libertar eles politicamente, o que eles falaram? Solta o Barrabás. Crucifica esse cara aí, ó. Por quê? Porque Jesus não fez o que eles queriam. A mensagem de Jesus era outra. A mensagem de Jesus era libertação espiritual.
Então o pastor de verdade leva aquele que traz libertação espiritual, salvação, leva Jesus. A mensagem de Jesus é essa. Ah, mas Jesus, ele também transforma as outras áreas da vida. Lógico, mas isso vem como consequência, vem a reboque. A mensagem primária tem que ser salvação e transformação. Outra questão. Lembra do redil? Eu fui estudar sobre o jumento e eu vi falas de criadores de jumento. E eles estavam falando que era comum as pessoas que tinham ovelhas comprarem jumentos deles, para colocar o jumento dentro do redil das ovelhas, para tomar conta das ovelhas. Lembra o que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. O pastor de verdade ama Jesus. E um dos modos dele ele mostrar que ele ama Jesus é apacentar as suas ovelhas. Só que o jumento tem algo muito interessante. O jumento ele não faz mal às ovelhas. Mas o jumento ele tem um inimigo natural, o lobo, os animais caninos. Por isso se colocava jumento dentro do redil, porque se um lobo pulasse ali dentro, quando o jumento visse, o jumento ia para cima dele, o jumento ia ficar em pé com as duas patas da frente levantadas e ia descer com as duas patas na cabeça do lobo. E ia ficar fazendo isso até o lobo morrer. Sabe o que é o lobo? O lobo é o que se finge de crente e não é. O lobo é o que está em cima do púlpito pregando heresia, pregando pregando prosperidade que não existe, pregando uma vida triunfalista, como se o crente não tivesse mais problemas ao longo da sua vida, como se o crente fosse um super-herói, pregando coisas para arrancar dinheiro do povo, ou seja, o que é a contribuição? Dízimo e oferta. Aí ele começa, vamos levantar uma oferta, Deus me deu um mistério, a capinha do celular ungida, porque essa capinha, se você levar para casa com uma oferta de R$100, você vai receber uma ligação que vai transformar a sua vida. Isso é lobo. Isso é lobo. Pastor de verdade, ele prega contra o lobo, ele prega contra a heresia, ele fala que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, que ela é totalmente inspirada. Quem fala contrário a isso é lobo. Quem fala que a Bíblia não é inspirada, que a Bíblia não é nossa única regra de fé e prática, é lobo. Então nós começamos a ver o pastor tem que agir igual um jumento. Viu o lobo? Acaba com ele. Não é dar um tiro nele, não. Mas prega contra ele, adverte a igreja. O problema é que tem muito pastor aí que não age como jumento. Porque em vez de atacar as falas dos lobos, não. Porque tem medo, porque o lobo tem status, porque o lobo tem poder, porque o lobo tem muito seguidor, porque o lobo está no momento ali de sucesso, porque o lobo pode não chamar mais ele para pregar. Então ele não ama as ovelhas. Se não ama as ovelhas, não ama Cristo. E não está cumprindo sua função, que é matar o lobo, proteger as ovelhas dos lobos que pulam e se infiltram no redil. Então o pastor ele precisa ser um jumento, não intelectualmente, mas ele precisa carregar as cargas, ele precisa levar a Cristo para as pessoas, ele precisa trazer uma mensagem de salvação, arrependimento e transformação de dentro para fora, e ele precisa combater. Ele precisa combater os lobos. É por isso, é por causa da nossa, aqui eu vou colocar a classe pastoral como toda, a nossa negligência. Não só isso, o povo também sabe das heresias e continua apoiando. Mas enfim, muitos, né? Não todos. Mas às vezes é por causa da nossa negligência, da classe pastoral, que a gente deixa certos lobos ficarem no nosso meio. E sabe quem leva a fama
de pastor safado, ladrão, interesseiro, todos por causa dos loucos que a gente deixou ficar no nosso meio. Então, irmãos, essa palavra de Deus para a sua vida, você que almeja o episcopado, ou você que está já no episcopado, haja como homem e como um jumento, e que Deus continue aprovando você, e que naquele grande dia você entre lá e Deus fale assim: entre, meu servo, servo bom e fiel. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Dá um curtir, compartilha com seus amigos, compartilha no WhatsApp, no Facebook, e você ajuda a levar essa reflexão sobre um assunto tão importante. Que Deus abençoe sua vida.